Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast favorito, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? E aí, filho, tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tudo certo? Tudo jóia. É isso aí. Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal, muito massa, mas antes, não deixe de se inscrever no canal se você está assistindo no YouTube. Não deixe de deixar o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e ele encaminha esse vídeo para mais pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Então o vídeo engaja bem. Então deixa o like. Se você está no Spotify, compartilhe com seus amigos, com todo mundo. Aperta lá nos 3 pontinhos do Spotify. Manda esse podcast para os seus amigos aí pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que vai abençoar bastante gente. É isso aí. E aí pode colocar também se eu gostei ou não gostei. Ele não gosta que fala isso, não. Não. Coloca Dislikes essa... não, só likes. Só Somente likes. Olha Tamo só. aí. Pai, para quem você vai mandar um salve hoje? Hoje eu quero mandar um salve para o meu amigo Domício, lá de Redenção, no Pará, para o Elber, para a Alessandra, que nos acompanha lá, está em Redenção também. O Domício da Hilda, lá na primeira Igreja Batista de Redenção. O Elber Alessandro, Igreja Batista da Redenção também, vida plena nossa lá. Vai ser, vamos encontrar daqui uns dias, vai ser maravilhoso. Massa demais. Bom, eu vou mandar um salve hoje para o Lucas Duca, que não perde um episódio. Meu brother serve aqui comigo, não me deixa na mão. Tamo junto, Duca. Que Deus te abençoe. Deixa que Jesus continue te usando, mano. Bom, pai, seguinte. Essa semana aconteceu algo muito triste. Está acontecendo algo muito triste que nós esperamos que se resolva rapidamente, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e um conflito que pode até mesmo escalar proporções bem maiores, pode envolver outros países. Alguns dizem que pode tomar proporções globais, outros não, enfim. Nós não somos peritos, nem formados em relações internacionais, nem geopolítica, apesar de a gente gostar bastante, estudar bastante. Mas nós somos pastores e, como pastores, nós somos pregadores da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a voz de Deus. Então, eu queria que a gente conversasse hoje, pai, sobre isso e como que a gente traz luz para esse assunto como igreja, sabe? E como que a igreja deve se comportar nesses tempos assim de batalha, de conflito, e nesses tempos onde parece que as coisas ficam mais escuras. Antes de responder essa pergunta, queria só descer um pouquinho do que está acontecendo. Infelizmente, ele já não é mais um conflito, é uma guerra já entre a Rússia e a Ucrânia. O Vladimir Putin, ou Putin, como muitos gostam de falar, ele está no poder há 22 anos. Ele é um ditador, né? Ele é um ditador que está no poder há 22 anos. Uhum. Ele foi chefe do serviço de espionagem da Rússia, ele é um cara muito bem informado, ele é um estrategista e, infelizmente, está usando tudo isso para o mal. A Rússia já tem um dos maiores territórios, um dos maiores países, geograficamente falando, do mundo. Sim. Um poderio militar que me parece que é o segundo do mundo também. E tem alguns aliados também que pensam como eles, como a China, e eles são meio que aliados ali, ou aliados e meio. E é uma pena, porque o poderio militar da Rússia é capaz de massacrar a Ucrânia em pouco tempo. Infelizmente, nós podemos viver aí, ou o mundo pode ver um massacre ali, se não houver uma intervenção do mundo ocidental. A Ucrânia é um país bonito, a Ucrânia é um país grande territorialmente também falando. Territorialmente, pelo que eu andei vendo, ela é o dobro do tamanho da Alemanha, só para você ter ideia, nível de território. É o segundo maior país em área da Europa, perde só para a Rússia. Perde mesmo só para a Rússia, mas é um país pobre, um povo pobre, que não tem nenhum poderio militar. Sim. E um povo que já sofreu muito ao longo dos anos. Ali, como ficava a Rota da Seda, então, sempre foi alvo de conquista, e é uma terra muito produtiva também, uma terra muito boa. Então, sempre foi alvo dos chineses, no passado foi alvo dos mongóis, né? A própria antiga Rússia dominou ali. Historicamente falando, de 1932 a 1934, a própria dominação russa ali matou cerca de 10 milhões de ucranianos de fome. Foi. Cerca de 10 milhões. Então,
a opressão. Eles pegavam todo o trigo e levavam para a Rússia, para a antiga União Soviética, e o povo ucraniano morria de fome. Então, um povo que já vem sofrendo há muitas décadas ou até centenas de anos. Infelizmente é isso. Agora, a situação fica pior. Me parece que o alvo do Putin é anexar a Ucrânia ao território russo, né? E geograficamente falando. Aí, do outro lado, nós temos a China já ameaçando invadir Taiwan. Os aviões da China, essa semana já sobrevoaram Taiwan, invadiram o espaço aéreo. Então, nós temos uma situação que não é muito segura ali naquela região do mundo. Agora, com relação à igreja... Isso. A Igreja de Cristo, eu escrevi algumas coisas sobre isso lá atrás, mostrando que a Igreja de Cristo sempre atravessou esses momentos. A primeira perseguição que a igreja enfrentou foi por volta do ano 30. Né? A gente sabe que esse calendário que nós seguimos é o calendário gregoriano. Sim. E esse calendário gregoriano, ele tem uma falha, um erro de 4 anos. Na hora de fazer os cálculos, tem um erro de 4 anos. Né? A gente sabe que Jesus morreu aos 33 anos, morreu e ressuscitou. E a primeira perseguição que a igreja sofreu foi no ano 30, depois de Cristo. Foi aquela perseguição que começou com o apedrejamento de Estevão, narrado em Atos 7, né? E principalmente no finalzinho do capítulo de Atos 7, versos 59 e 60, mostra que os judeus apedrejaram Estevão, os helenitas, na verdade, a Suprema Corte israelense religiosa apedrejaram Estevão. Naquele dia moveu-se uma perseguição tão grande que todos os cristãos, que nem eram chamados cristãos, todos os discípulos de Jesus foram expulsos de Jerusalém, ficaram apenas os apóstolos, os apóstolos. A partir daí, isso foi a primeira diáspora, chamada diáspora cristã. Sim. O que foi bom nisso foi que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, embora eles não estivessem entendendo o que estava acontecendo, mas a partir daí o evangelho também se disseminou, se expandiu. Estava se cumprindo a palavra que Jesus havia dado, né, que o evangelho iria ser pregado, né, porque Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, disse que eles seriam testemunhas em Samaria e em toda a Judéia. E aí depois, quando a gente vê essa primeira diáspora ali em Atos capítulo 8, o texto diz que eles se espalharam, que eles fugiram e que eles foram para Samaria e para toda a Judéia. Então é um cumprimento. Não só a Judéia, mas as nações ali. Isso. Chegaram lá em Antioquia, a igreja de Antioquia, a 500 quilômetros de Jerusalém, nasceu como fruto dessa perseguição aí também. começa já a se cumprir aquilo que Jesus havia falado em Atos capítulo 1, né? Então, o segundo mártir da história do cristianismo foi um dos 3 principais apóstolos. Os 3 principais eram Pedro, Tiago e João. Atos 12, 1 e 2 já mostra Herodes Agripa, mandou prender o Tiago e mandou degolar em praça pública em Jerusalém. Sim. E depois ele manda prender o apóstolo Pedro e Deus mandou o anjo milagrosamente soltou Pedro. A partir de então, a igreja vai sofrendo essas perseguições. O ministério do apóstolo Paulo foi pontilhado de perseguições onde ele ia, e depois ele acaba sendo preso pelo próprio Império Romano, porque ele foi enviado para Roma, ele pediu isso para ser julgado lá em Roma, para não ser morto em Jerusalém. E Roma começou a deflagrar uma perseguição enorme, começando com Nero, no ano 54 da era cristã, né, do ano 54 ao ano 68, esse período do Nero foi um período muito tenso, né? Ele incendiou a cidade de Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo e ele culpou os cristãos. Isso foi no ano 64, ele colocou a culpa nos cristãos, dizendo foram eles. Era o álibi perfeito que ele queria para perseguir os cristãos. Startar a perseguição aos cristãos. Sim. E lá no ano 70, lá em Jerusalém, o Império Romano sitiou a cidade de Jerusalém numa semana de festa de Páscoa. Jerusalém tinha cerca de 200 mil habitantes. Numa festa de Páscoa, por exemplo, esse número ia para 1.200.000 pessoas. Então, ele sitiou a cidade de Jerusalém e eles aguentaram o cerco lá dentro 145 dias. Imagina, uma cidade de 200 mil pessoas, tamanho de Marília. E essa cidade, na festa da Páscoa, está com 1.200.000 pessoas lá que tinham para passar a semana. Os judeus de todo o país iam lá para passar uma semana. E estão lá na festa, o exército romano, liderado pelo general Tito, sitia
e 1.200.000 pessoas aguentam 145 dias, ou seja, Sim. quase 5 meses. Né? Então, faltavam 5 dias para 5 meses, mas já estava até quase que se praticando o canibalismo, porque não tinha mais o que comer. Não tinha mais comida. Acaba a comida, acaba a água, Sim. acaba tudo. E diz o historiador Flávio Josefo que quando o povo abriu os portões, os judeus abriram o portão achando que o Tito ia poupar a cidade, eles entraram e eles massacraram e mataram 1.096.000 pessoas à espada. Né? Isso foi terrível e foi um massacre dos maiores, que foi num único dia. E aí foi aí que o templo foi destruído e foi aí que os judeus ficaram dispersos pelo mundo 1.878 anos, até 1947, quando foi reconhecido o Estado de Israel, em novembro de 1947, sob a presidência de um brasileiro que presidia a ONU na época, chamado Oswaldo Aranha. Né? E a diáspora judaica, que durou 1878, termina mesmo no dia 10 de maio, terminou mesmo dia 10 de maio de 1948, quando foi declarado Israel como nação. Sim, pai. Eu sei que eu estou falando alguma coisa aí, mas o que eu estou tentando dizer é que a igreja passou por tudo isso. Eu não quero contar história para você, eu não sou historiador, mas gosto de história. Mas no ano 80, o imperador romano Tito, que agora ele era imperador, ele era filho do ex-imperador Vespasiano, ele deu uma festa de 100 dias da inauguração do Coliseu em Roma. E naqueles 100 dias, diz a história, que ele matou mais de 10.000 cristãos só no Coliseu. As feras, os gladiadores e assim por diante. E também os cristãos foram crucificados por toda Roma. Onde está o Vaticano hoje era um lugar de crucificação de cristãos. O que eu estou tentando dizer é que a igreja no passado e até agora, em muitas partes do mundo, a igreja sempre enfrentou guerras, a igreja sempre enfrentou momentos tensos, a igreja sempre enfrentou momentos difíceis, a igreja sempre enfrentou e a igreja prevaleceu. São 2.000 anos de história e nesses 2.000 anos de história, o mundo esteve em paz, todo mundo, poucos anos. Não foram, e a igreja atravessou por isso. E a igreja continua no Oriente Médio, partes da África, da Ásia, principalmente aquela região lá. A igreja continua enfrentando perseguição e vencendo. Portanto, no meio de tudo isso, nossos irmãos da Ucrânia, que nós temos que orar muito por eles nesse exato momento, um momento tão tenso, mas acredito que eles vão sair dessa e a igreja ainda vai prevalecer na Ucrânia. Com certeza. Até porque uma frase que a gente sempre fala, já falamos aqui no podcast várias vezes, eu falo essa frase sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, é que a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. E Jesus não perde, nunca. E Jesus não abandona a igreja nunca, e Jesus não deixa a igreja na mão nunca. Então, mesmo que as coisas estejam ruins, e mesmo que em tempos de batalhas e de lutas as coisas não estejam favoráveis, a igreja continua sendo de Jesus, Jesus continua não perdendo e as coisas continuam avançando. E, na realidade, é nesses momentos que a igreja brilha mais, sabe? Quando a gente conversa, por exemplo, com pessoas que têm contato com lugares onde a igreja é perseguida. Por quê? Porque você está no Brasil, então é normal que você viva, enxergue e pense o cristianismo e a igreja conforme um brasileiro pensa. Mas quando você tem contato com gente que está em outros lugares, em outros países, você vai perceber que a realidade é diferente, certo? No mundo de hoje, entendeu? Então, por exemplo, quando o doutor Elias Dantas esteve aqui ano passado, eu conversei com ele. E na época, pai, olha que interessante. Na época, na semana que o doutor Elias esteve aqui, foi quando os Estados Unidos retirou as tropas do Afeganistão e estava todo mundo assustado do que estava acontecendo lá. E a situação não tá legal realmente lá. Mas eu perguntei pro doutor Elias, falei, doutor Elias, como é que fica a igreja do Afeganistão? Porque tem igreja lá, gente. Tem igreja no Afeganistão, tem crente lá. Subterrânea. Eu falei, doutor Elias, como é que fica a igreja lá? O doutor Elias falou assim pra mim, Davi, a igreja continua sendo igreja. A igreja continua pregando o evangelho. A igreja continua batizando as pessoas. A igreja continua adorando a Jesus. A igreja não para.
Assim como a igreja da Síria, que está enfrentando uma guerra civil já há mais de 20 anos. 20 Eles anos foram já. massacrados. Nós mesmos ajudamos a Sim. construir casa na Síria de cristãos que tiveram suas casas bombardeadas. É um movimento de pastores do GKPN que tem reconstruído bastante casa sob a liderança do Elias Dantas, que você Sim. mencionou muito bem aí. E esses países todos, infelizmente, a história da igreja está muito pontilhada. Sim. Mas a grande verdade é que o cristianismo não só atravessou esse momento, como o cristianismo prevaleceu e o cristianismo cresceu. Sim. Então, o cristianismo nunca desapareceu. Por exemplo, teve um período que o cristianismo não foi perseguido só em guerra, só por imperadores. Mas, por exemplo, no ano de 1230 da era cristã, a Igreja Católica Romana promoveu ao que todo mundo sabe, né, que era eles queriam eliminar os que eles chamavam de hereges. Sim. Isso é chamado de Inquisição. A Inquisição oficialmente durou cerca de 600 anos, foi do ano de 1230 a 1825. Mas ela continuou ainda por muitos e muitos anos. Continuou. E algumas fontes dizem que foram muitos milhões de pessoas mortas em toda a Europa, né? E a igreja estava lá. Tava. Os cristãos, na época chamado pela Igreja Católica Romana de hereges, porque não concordavam com a direção do Papa, foram perseguidos e mortos. Sim. E a igreja atravessou. E depois disso vieram avivamentos. Naqueles mesmos países de perseguição, vieram muitos avivamentos. Então, é bem interessante a gente olhar que a igreja atravessou perseguições de fora e de dentro. O comunismo que está lá, e a Rússia foi uma das protagonistas do comunismo, que virou o comunismo soviético, só o comunismo, em todos esses anos, o comunismo, o cálculo que se sabe com certeza, é que o comunismo matou mais de 100 milhões de 100 pessoas. milhões de pessoas. São 109 milhões, para ser preciso, foram mortos pelo comunismo Várias dessas de fome, soviético, como na Ucrânia. E pelo comunismo chinês. Várias dessas de fome. E em outros lugares do mundo. Então, 109 milhões de pessoas mortas. Desses 100 milhões, pelo menos a metade eram cristãos. Eram cristãos que foram mortos, pastores e líderes. Mas sabe de uma coisa? Quando a União Soviética caiu, no ano de 1989, a igreja daquela região da Ucrânia, dos Países Baixos, países bálticos, daquela região gelada, né, do leste europeu, a igreja estava lá. Sim. E tinha igrejas vivendo avivamento, como na Romênia e em outros países. E a igreja estava lá vivendo avivamento após a O avivamento da Romênia é bem bonito, inclusive. Então, e foi pós-comunismo. Um avivamento ali, eu li os livros sobre o avivamento na Romênia, era simplesmente inspirador. Sim. E a igreja viveu 70 anos debaixo do comunismo, ela aguenta 70 anos, seus líderes presos, seus líderes mortos, países quase dizimados, como foi o caso da Letônia, Lituânia ali, e depois, quando cai o comunismo, eles ressurgem da cinza e lá estava a igreja. Você sabe o que é mais interessante, pai? Essa semana a gente recebeu o Luca Martini, eu estava trocando ideia com ele, né? E ele tem até família lá, ele tem pessoas da família dele lá na Ucrânia, entendeu? E ele tava a hora que ele falou, ele ficou bem emocionado, assim, mas ele falou que está em oração, está com muita fé. Ele tem família lá em Kiev. Mas, a hora que a gente estava trocando ideia, eu perguntei para ele a mesma coisa. Eu falei, a mesma coisa que eu perguntei pro Dr. Elias, eu perguntei pro Luca. Eu falei, Luca, como é que fica a igreja na Ucrânia agora? Você que tem contato com os caras lá, sei que você que tem amigos, pastores lá, como é que fica a igreja na Ucrânia? Sabe qual foi a resposta do Luca para mim, pai? A mesma resposta do Dr. Elias. Ele falou, Davi, a igreja continua sendo igreja, cara. A igreja continua avançando. É a igreja que vai trazer luz para aquele lugar, para aquele momento. E é o que você falou, pai. Independente do sistema que esteja oprimindo, independente da batalha que esteja acontecendo, independente da guerra, independente do nível, da escala global que essa guerra possa tomar, que infelizmente pode tomar e que pode ser uma coisa terrível, nós esperamos que não. O que acontece é que a luz de Jesus não para de brilhar nunca, entendeu? Então, assim, o doutor Elias falou uma coisa por aqui. É até perigoso falar sobre isso para o brasileiro, porque o brasileiro não gosta de sair da zona de conforto, mas é um fato. Ele falou assim, ó, a igreja já está confortável há muito tempo, ele falou. Está precisando acontecer alguma coisa na igreja do Brasil para a gente dar uma despertada, o doutor Elias falou. Porque ele falou assim, ó, tá filmado, gente, tá aí no canal do YouTube da igreja. Nesses momentos, quem é de verdade
avança. Permanece. Quem não ama o evangelho recua, mas são nesses momentos que o Espírito age, sabe? Porque ontem a gente estava conversando mesmo sobre os dons do Espírito, sobre o ministério profético, sobre coisas que Deus faz. E como várias dessas coisas são derramadas conforme a necessidade do tempo, não é verdade? Então, por exemplo, num lugar onde a gente está hoje, talvez a nossa necessidade seja uma, sei lá, palavras de conhecimento, cura, palavras de revelação. Poxa, ok. Mas talvez, se a gente estivesse numa outra situação, onde a igreja estivesse sendo mais pressionada, a gente precisasse romper, talvez a gente teria mais pessoas se levantando como voz profética da nação. Talvez a gente teria mais pessoas se levantando e denunciando o pecado da forma como deveria ser denunciado. Talvez a gente teria mais sermões que realmente trazem o confronto para a nossa vida, para que a gente viva o cristianismo de verdade. Porque quando a gente está muito confortável, os nossos problemas passam a ser coisas assim pequenas. E aí a gente vê o pessoal da igreja debatendo bobagem, cara. Você acha realmente... Que não tem a ver com Deus. Que não tem a ver com Deus, cara. Não tem a ver com Deus, sabe? Não tem a ver... Você acha realmente que agora, 2022, hoje que nós estamos gravando, hoje é dia 25 de fevereiro, você acha realmente que hoje, a gente falou sobre isso no último podcast, hoje a igreja ucraniana está preocupada em debater se uma mulher deve ser pastor ou não? Você acha realmente que essa é a preocupação, essa é a pauta que a gente precisa levantar em 2022? Ou você acha que eles estão preocupados em a salvação do povo ucraniano, a libertação da opressão soviética, russa? Poxa, gente, a gente precisa começar a pensar naquilo que realmente deve ser pregado, deve ser falado e naquilo que realmente Jesus quer que a gente anuncie. Senão a gente vai ficar só discutindo bobeira e o próprio apóstolo Paulo já avisa que a gente não tem que ficar perdendo tempo em vãs discussões. Então, é isso aí. Você falou do Luca Martini, ele teve ontem, eu achei uma palavra dele bem interessante, quando ele disse que alguns jovens estão na igreja e acham que estar na igreja parece que não é coisa boa, é como se Jesus tivesse tirado a liberdade deles. Essa é a pior maneira de se interpretar o cristianismo e a Bíblia. Sim. E a pessoa de Jesus. Então, a igreja ocidental está discutindo coisas que nada tem a ver com Deus nem com a Bíblia. A igreja ocidental, de um modo geral, nós vivemos no Ocidente, né? Estou falando da Europa para cá, boa parte da igreja da Europa Ocidental e Estados Unidos, o Ocidente aqui, de modo geral, boa parte da igreja ocidental está muito acomodada. E foi isso que o doutor Elias estava querendo dizer quando ele disse que estava acomodado. Eu ouvi uma vez um testemunho de uma pessoa falando sobre um chinês, o pessoal da China, da igreja da China, e uma das coisas que eu ouvi foi que alguém chegou e falou: nós estamos orando por vocês por causa do comunismo. E a igreja da China disse: não precisa orar por nós, ora por vocês, que vocês estão muito acomodados, vocês não Sim. oram mais. Sim. Então, eu acho que a Renata mesmo, a nossa filha, né, sua irmã, ela foi uma vez para Macau participar de um evento. E quando os jovens chineses chegaram, que eles tinham oportunidade, eles passavam o dia no templo adorando, porque na China eles não podem fazer isso. Eu não lembro se era Macau ou se era Hong Kong que a Renata foi. Eu não lembro, mas era Macau. Macau? É porque assim, tinha os intervalos de almoço, de refeições, e eles não iam comer, eles ficavam no templo adorando. Adorando, porque lá na China eles não podiam fazer isso. Então é bem interessante. A igreja, quando eu citei alguns eventos históricos, não tem como. A igreja atravessou. E a igreja está mais forte do que nunca, em boa parte. Por exemplo, nós estamos falando de guerra, mas vamos relembrar um ponto. Em 1346, de 1346 a 1352, nós tivemos no mundo a chamada peste negra, né, ou peste bubônica, peste negra, como é conhecida, que pegou a Europa e parte da Ásia. E o que se diz é que morreram naquele período de 70 a 200 milhões de pessoas. Sim. Agora, nós estamos saindo aí do negócio da Covid, eu espero que estejamos saindo. E eu vi muita parte da igreja do Ocidente, muita gente se afastando, se esfriando na fé, deixando o primeiro amor esfriar, porque nós tivemos o Covid. Agora, imagina se a gente fosse um cristão vivendo naquele período aí, que dá aí 6 anos, né, que durou a peste negra, matando de 70 a 200 milhões, porque na época não tinha muita precisão aí, né, dos censos, então, mas esse cálculo de 70 a 200 milhões de pessoas, 1/3 da chamada Eurásia, 1/3 das pessoas ali morreram.
Agora imagina, você viver numa cidade que 30% morre. Sim. Foi o que aconteceu, mas a igreja venceu. Sim, com A igreja certeza. ultrapassou. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. A igreja estava lá. Cristãos estavam lutando lá na Primeira Sim. Guerra Mundial. E a igreja venceu. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. E lá estava a igreja. Com certeza. Então, imagina... Dá uma olhada na biografia do Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, um pastor que foi preso por causa do sistema nazista, porque ele não concordava e ele estava conspirando contra o nazista e contra o nazismo, contra o próprio Hitler. Ele foi preso e morreu na cadeia antes da guerra acabar. Então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Quantos milhões morreram? 6 milhões de judeus, só Judeus. só Né? judeus ali pelo nazismo. Mas foram um dos países mais dizimados foi a Polônia. Uhum. E a igreja estava lá. E, graças a Deus, a igreja atravessou o período da Segunda Guerra. Que período terrível. A gente não quer isso de novo. E por isso que eu acho que tem que fazer de tudo e orar muito para que essa situação que está acontecendo lá não vire uma escalada a nível mundial. Eu espero que não vire, eu acredito que não. Eu acredito que Deus vai intervir e que as coisas não fiquem tão assim. Eu espero que realmente isso possa passar o mais rápido possível. Com certeza. Agora, nós tivemos essa atitude do Putin, ele está parecendo os reis antigos, parecendo os ditadores antigos que queriam mostrar o seu poder, ampliando o seu território, conquistando e anexando. Parecendo império, né? Será que nós vamos voltar a esse período? Isso dos impérios, né? Isso era um período antigo, como no Império Romano, Babilônico, Persa, e até Napoleão que fazia isso lá. A queda dos impérios, assim, acontece na Primeira Guerra Mundial, né? Sim. Mas a gente tá vendo esse sentimento... Parece que é isso que o cara tá querendo. E parece que lá atrás foi nosso, lá o Lênin errou por ter dado a autonomia. E nós tivemos tantas coisas que a igreja atravessou, tantas coisas, e Deus não deixou de E tem ser. igreja na Rússia também, gente. E muitos tem irmãos. Igreja na Rússia também, tem irmãos russos. Sim, eu conheci irmãos russos na Guatemala. Eu conheço alguns irmãos da Rússia, muitos pastores bons, muita gente boa, em muitas regiões do mundo, não só na Rússia, mas em tantos lugares do mundo, que são homens de Deus e estão lá também. Então, a igreja está na Rússia, está em todos os lugares. E a igreja vai prevalecer. Por quê? Porque Jesus está no controle. Uma das coisas que nós não podemos esquecer, a história não está jogada ao léu. Tem alguém no controle da história, tem alguém com as rédeas da história na mão. E esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele continua no controle. Sim, com certeza, pai. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora a respeito disso. Porque, pessoal, toda vez que a gente vê uma notícia triste, como essa, ou de uma guerra, de um conflito, e de tantas outras coisas, a gente tem as pessoas que tentam associar isso de alguma forma à palavra de Deus, certo? Então, eu vi algumas pessoas ontem mesmo falando que é o Apocalipse. E que o Apocalipse chegou. Cuidado com o tema do meu livro. Não. O Apocalipse chegou. Ah, tá. Calma. O tema do seu livro é o tempo do fim chegou. Porque o tempo do fim chegou mesmo. Jesus já avisou. O tempo do fim chegou. Jesus já deixou claro que nós estamos no último período. Sim. A questão não é essa. A questão é, o pessoal está falando, acabou. Isso aí é o sinal, guerras e rumores de guerras. Como é que a gente olha para esse tipo de opinião? Como é que a gente interpreta isso? Não chegou o fim. O Apocalipse começou desde que ele foi escrito. Tem muita coisa acontecendo. Quando Jesus falou com João no capítulo 1, ele diz, escreve as coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que irão acontecer. Então, tem 3 tempos. O Apocalipse fala coisas que já tinham acontecido nos dias de João, coisas que estavam acontecendo naquele dia e coisas que iriam acontecer. Sim. Então, você não pode olhar o Apocalipse se não olhar esses 3 tempos. Sim. E Apocalipse não é um livro de terror.
O problema é que muita gente começou a olhar para Apocalipse como um livro de terror, e não é. Apocalipse foi escrito para mostrar, primeiramente, que Jesus é a única esperança, é o único nome, o único digno de abrir o livro e romper o seu selo. Certo. O nome sobre todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra. E o Apocalipse foi escrito, o segundo objetivo é mostrar o triunfo de Jesus Cristo e da sua igreja. Sim. Isso nós estamos falando, a história não vai se encerrar com o triunfo final de nenhuma dessas ideologias política, seja ela comunista, seja do Islã, seja do Ocidente. Isso, eu gosto disso. Nenhuma dessas ideologias vai triunfar. A pedra que Daniel viu sendo cortada sem mãos humanas, que representa o reino de Deus, ela esmaga a estátua do sonho de Nabucodonosor para representar exatamente que nenhum sistema humano prevalece. Então, o comunismo, o socialismo, o capitalismo, imperialismo, império romano, nada dessas coisas, nada disso prevaleceu e prevalecerá. O que prevalece é o reino de Deus, que esmagará e já está esmagando todas essas coisas. E isso que você mencionou está em Daniel 2, a pedra cortada esmiuça a estátua e fica em pó e o vento leva. E o vento leva. Vai chegar um dia que todos esses impérios que hoje estão tentando oprimir, dominar as pessoas, vai ser varrido pelo vento, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É isso, é isso. Então, a pergunta que você fez, como que fica se o Apocalipse chegou? Vai ter sempre os profetas do caos, né? Sempre. Vai ter sempre os caras aí querendo chegar, tá vendo? Aí eles tentam jogar para ver se é isso. Eu vivo isso desde que eu me converti, eu comecei a ver isso. Como eu tenho 40 Quantas vezes você já viu isso acontecer, pai? Não dá para contar, que desde os anos 80 eu sou do final, eu tenho 40 anos de convertido, 40 e poucos anos, já vi tanta coisa. Eu digo assim, nós não chegamos no fim, nós chegamos no princípio das dores. Com certeza. Então, Jesus diz, quando vocês virem guerra, rumor de guerra, fome, todas essas coisas, não é o fim, é só o princípio. É o princípio do fim. Nós estamos no princípio. Se você me falar, chegou o princípio das dores, eu vou falar sim. 100% de certeza que estamos no princípio das dores, usando a linguagem de Jesus, Mateus 24. Mas falar que é o fim, não, aí não é o fim. Isso aí as pessoas vão estar sempre especulando, são os especuladores, ficam para ver, para depois chegar lá, tá vendo? Eu falei, eu acertei. Eu tenho uma teoria. Profecia não é isso. Eu tenho uma teoria. Não é só minha. Algumas eu já colhi isso de alguns lugares, obviamente, e formulei minha opinião. Né? Ninguém inventou a roda. Alguém inventou, mas não fui eu. Enfim, a nossa fé é a fé mais coesa, mais concisa do mundo, na minha opinião. E na opinião de tantas outras pessoas, certo? Certo. Mas a nossa fé, ela abre margem para sentimentos como esse que você falou, o pessoal que fica especulando, o pessoal que fica conspirando. Por quê? Porque como nós possuímos uma escatologia, ou seja, nós possuímos a doutrina das coisas futuras, a doutrina daquilo que há de acontecer, o livro do Apocalipse. E vai acontecer. E vai acontecer, é um fato. Como nós possuímos a nossa escatologia, porém a escatologia é mal compreendida e mal estudada, mas a gente tem o anseio para ver essas coisas acontecer, porque eu quero que Jesus volte. Claro. Então, a gente fica procurando e alimentando esses sentimentos escatológicos em nós, só que isso favorece algumas teorias conspiratórias. Então o pessoal fica apontando ali, ali, ali. E aí a minha opinião humilde para você, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse podcast cuidado com apocalipses de mentira. Se você quer saber a verdade, leia a palavra de Deus, leia bons livros e tá na hora já de sair esse livro, hein, pai? O livro sai agora. Agora nós vamos lançar no meio da sua conferência. É isso aí. Tá na Abril? Abril a gente lança o livro Apocalipse, o tempo do fim chegou. Mas lembrando que o tempo do fim começou com a vinda de Jesus. Sim. Os dias finais começou da vinda de Jesus para cá. E um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nada Sim. de colocar terror. Nos anos 80... E é um livro que vai ficar tranquilo de ler, né? Não é um livro... Não, esse livro, ele vive... O alvo do livro que eu escrevi é promover despertamento espiritual no povo de Deus, exatamente para se preparar para o tempo do fim. Até porque tem uma outra escatologia escapista aí,
que diz que vai ficar cada vez pior, 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 e quem sair por último apaga a luz, que o negócio apagou. E eu olho e vejo um avivamento mundial. No meio de tudo isso, Eu também. eu vejo um avivamento mundial prometido em Joel 2, reforçado em Atos 2 pelo apóstolo Pedro, e eu vejo que Deus vai mandar um avivamento mundial. A igreja não vai continuar assim, a igreja não só vai prevalecer mais essa guerra, a igreja vai prevalecer em todas as outras que virão, e a igreja vai triunfar. A igreja é militante nesse momento, mas ela será triunfante. Com certeza. Eu até abri aqui o iPad enquanto você ia falando, e a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, ela causou a morte de 15 a 22 milhões de pessoas. Sim. E muitos milhares desses aí, alguns milhões foram cristãos, porque a Europa era toda cristã, né? Ou cristianizada. Uhum. E a igreja de Jesus prevaleceu. Aí eu olhei também aqui, relembrando, mais uma vez, como estamos saindo de uma pandemia, a gripe espanhola, que foi de 1918 a 1920, ela matou cerca de 50 milhões de pessoas também, e a igreja estava lá. Uhum. E os cristãos morreram do mesmo jeito. Teve o ebola na África, tiveram tantas outras coisas, né? E a igreja estava lá quando veio a revolução do Partido Comunista lá na antiga Rússia, lá com o Lenin, né? Em 1917, a igreja atravessou tudo isso. O Partido Comunista foi criado em 1912 e assumiu o poder em 1917. Então, a invasão do comunismo russo ali no leste europeu, foi que formou a antiga União Europeia. E a igreja estava lá. Todo período de crise da humanidade, você pode pesquisar. Dá uma olhada em história da igreja, certo? Compra um livro. Não é um livro caro. Esse livro chama Servos de Deus, do pastor Franklin Ferreira. É um santo homem de Deus brasileiro, e ele compilou da história da igreja vários servos de Deus, homens e mulheres, ele começa de Policarpo, certo? E ele vai até... Foi Marte também. Ele vai até, se eu não me engano, eu não lembro se ele vai até Martin Luther King. Eu não lembro agora até onde ele vai, mas ele vai até a história recente da igreja. Repete o nome do livro de novo. Servos de Deus, pastor Franklin Ferreira. Eu conheço ele. Leia esse livro, você vai gostar. É um santo homem de Deus, ele é um cara muito massa. E aí o que acontece? Ele tem até uma teologia sistemática bem interessante. E aí o que acontece? Por exemplo, ele começa de Policarpo. Policarpo é um cara que estava no meio da igreja perseguida. A igreja foi perseguida, ele foi morto. É um dos pais da igreja. Então você vai ver a história de homens e mulheres que estavam no meio das crises e o que eles fizeram no meio dessas crises. Por quê? Quando a hora é mais escura, quando a noite é mais intensa, a luz brilha mais forte. E a luz de Jesus brilha. Eu vou pregar sobre isso amanhã. Esse podcast vai ao ar. Provavelmente eu já vou ter pregado, acredito. Esse podcast vai ao ar. Eu acho que eu já vou ter pregado. Mas eu vou pregar um pouco sobre isso. Nós somos hoje. Sábado. Sábado. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Entendeu? Nós somos a luz do mundo. A responsabilidade de brilhar não é de outros grupos. A responsabilidade de brilhar é da igreja. Deus escolheu agir na terra através da igreja. Então nós somos aqueles que brilhamos. Entendeu? Então esse é o nosso tempo. Então como é que a gente faz agora? Levanta a cabeça, irmão. Prega o evangelho. Brilha a luz de Jesus. É isso aí. Deixa eu só dizer uma última informação de números aqui, né? E aí o que acontece? A gente está sendo ouvido, porque o Siri já fica aqui dando sinal, querendo entrar aqui. Ela sabe, né? Ela sabe das coisas. Está me ouvindo, está ouvindo a gente aí. A Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, como você sabe, ela causou a morte de 70 a 85 milhões de pessoas. E muitos milhões desses, repito outra vez, eram cristãos. E isso também não parou a igreja. A igreja continua avançando. O que eu estou dizendo com essas informações todas? A igreja, nesses 2000 anos, ela enfrentou, né, não foi tanto tempo de paz. A igreja está em paz aqui no Ocidente, graças a Deus. Apesar que aqui mesmo no Ocidente tem alguns países que ainda perseguem os cristãos, de um modo geral. Mas tem alguns países aqui na América Latina que perseguem, tem algumas situações na América Central, tem algumas situações aí que não são muito favoráveis, a situação não está muito favorável. Mas a igreja prevaleceu, a igreja prevalecerá.
E aí, meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Dobrar seu joelho e orar pelos irmãos da Ucrânia, orar pelos irmãos da Rússia, orar por aqueles que não querem guerra. A Bíblia manda a gente orar, inclusive, pela paz de Jerusalém. Sim. Então, nós temos que orar pela paz, não só em Jerusalém, mas lá na Rússia, lá na Ucrânia, nos países em conflito. Tem irmãos nossos sofrendo tanto, e nós estamos tão acomodados. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando com isso, para isso tudo que acontece com os olhos secos e de uma forma muito cética. Nós não podemos ser sensacionalistas, que é esse caminho que você estava falando agora há pouco, que muita gente já diz, agora vai chegar ao fim. Sim. Isso chama-se sensacionalismo. Nós não podemos ser sensacionalistas, mas também nós não podemos ser céticos, frios, e deixar de lado, dizendo não é conosco, não chegou no Brasil, não tem nada a ver. Porque os efeitos de uma guerra que envolver alguns países vai tocar na economia brasileira. Pode ter certeza que a economia acaba sofrendo. E aí sobra para todo mundo. Hoje o que acontece em um lugar sobra para todo mundo. O mundo é globalizado, gente. E aí o que acontece, o Brasil depende muito dos insumos e implementos agrícolas que vêm da Rússia, por exemplo. E então o agricultor, para produzir as correções de solo, muita coisa vem de lá da Rússia, os produtos e alguns implementos. Então, o mundo, como ele falou, claro, todo mundo sabe, o mundo globalizado, o que acontece no lugar vai afetar bolsas no mundo todo, vai afetar a economia no mundo todo, não é bom para ninguém. Então, a guerra nunca foi de Deus, a guerra não é boa para ninguém, a guerra é simplesmente uma pessoa, um ditador, resolve que vai aumentar o território do seu país e faz isso daí. E não está nem aí, porque vai acontecer com o restante do mundo. É uma falta de respeito aos povos, e eu espero que o povo ucraniano continue, que eles não sejam eliminados, que eles não sejam riscados do mapa, Amém. mas que eles continuem sendo uma nação, e esteja certo, a igreja vai prevalecer a mais essa situação. É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar esse podcast com os seus amigos. Se você está ouvindo pelo Spotify, compartilhe aí pelo WhatsApp para todo mundo. Que Deus te abençoe. Ore pelas pessoas que estão lá naquela zona de conflito. Eu vou dar mais um dado, só que eu abri aqui de novo. Aqui. Manda ver. Você vai falando, eu vou olhando mesmo. Eu tenho um estudo sobre isso, eu estava olhando aqui meu estudo, tá bom? Em 1950, né, você sabe que em 1949 foi proclamada a República Popular da China. 1949. E veio em seguida a Revolução Cultural. E a Revolução Cultural da China expulsou todos os missionários estrangeiros, ingleses, americanos, europeus de um modo geral. E a Revolução também matou os principais líderes da igreja na China. Mas sabe, em 1950, havia na China, Davi, cerca de 1 milhão de cristãos. 1 milhão de cristãos na China, em 1950, quando o comunismo assumiu para valer, chamada Revolução Cultural, porque de cultural não teve nada, na verdade assumiu a ditadura comunista na China para valer, né? Com seus ditadores. Tem mais um lá. E hoje, na China, sabia que tem mais de 200 milhões de cristãos comprometidos com Jesus? Eu não sabia esse número, não. São mais de 200 milhões. Eram 1 milhão de cristãos quando veio a perseguição e os pastores foram expulsos, ou foram presos e muita gente morta. E hoje, a igreja underground tem mais de 200 milhões de pessoas na China. Então, só para dizer que a igreja não só permanece, mas ela cresce debaixo mesmo das perseguições. Então, fique tranquilo, confie em Jesus, Ele está no controle da história, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, é aquele que abriu a história, que dividiu a história, por isso a gente se escreve antes de Cristo, depois de Cristo, e é aquele que encerrará a história, e a igreja triunfará com Ele. É isso aí, galera. Tamo junto, que Deus te abençoe, fica firme com Jesus, se inscreva no canal, deixe o seu like, um abraço. Dance, dance.